santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos, irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Noite de milagres, noite de maravilhas, noite que vamos ver a mão do Senhor agindo aqui nesse lugar. Essa vai ser uma noite que vai ser diferente. Você vai guardar essa noite pro resto da sua vida. Por quê? Tudo porque a palavra que o Senhor tem hoje é uma palavra que vai trazer mudança. É uma palavra de quem está precisando realmente da intervenção poderosa da mão do Senhor. É uma palavra de quem está precisando realmente de um milagre hoje. Você não precisa de um milagre para amanhã ou para a semana que vem. O milagre tem que vir hoje na tua vida. Essa palavra que eu tenho para você. Desde a hora que eu recebi o convite para trazer essa mensagem, o Senhor, Ele tem tocado no meu coração para trazer apenas uma passagem na Bíblia. Eu imaginei muitas outras, mas o Senhor falou, fala essa. É essa palavra que eu quero que você fale. E eu vou ser obediente ao nosso Deus, que o Senhor Deus diz na sua palavra que obediência quero e não sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então vamos obedecer ao nosso Deus, vamos ser obedientes a Ele, porque somos apenas instrumentos, né? Não fazemos nada por nós mesmos, mas só podemos fazer se o Senhor nos capacitar, porque a capacitação vem do alto para baixo. Se o Senhor tirar de nós a condição de trazer uma mensagem, a condição de louvarmos, nós não conseguiremos fazer nada, dirigir um culto, trazer uma palavra, cantar, evangelizar, enfim, dirigir uma conga até aqui, se não for o Senhor a nos capacitar, a podermos estar todo dia acordando para poder trabalhar, não podemos fazer nada, então vem do alto. Então, para que tudo possa ser feito de acordo com o nosso Deus, ao Santo e Poderoso de Israel, vamos orar. Tudo tem que começar com oração. Sem oração não se pode fazer nada. Vamos pedir ao Senhor a direção dele. Todos oremos, curvem suas frontes, por favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, me coloco na tua presença agora, Senhor, para honrar o teu nome, para falar que só tu és Deus em toda a terra, Senhor. Ou só para falar, meu Pai, das tuas maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, das suas promessas que são poderosas e que nunca vão passar sem se cumprir nas nossas vidas, Senhor. Aleluia! A tua palavra não volta vazia, Senhor. Oh, meu Pai, eu quero falar aqui, meu Pai, com pessoas que nunca ouviram a tua palavra, Senhor. Eu quero falar com pessoas que já ouviram e estão afastadas, Senhor. E eu quero falar com pessoas que estão de pé na tua presença, Senhor, porque a tua palavra diz que quem está de pé, puxe para que não caia, Senhor. Todos nós somos dependentes da tua palavra, Senhor. Então tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de todos nós, Senhor, e use e capacite esse teu servo Rodrigo, que não tem condições de trazer a tua santa palavra, Senhor, mas fui incumbido de trazer a tua palavra, Senhor. Então peço a ti direção e poder, meu Pai. Ouça a ti para falar o que tu queres e não o que eu quero, Senhor. Quer seja para exortar, quer seja para abençoar, quer seja para proferir, Senhor, a tua santa e poderosa palavra, a tua bênção, meu Pai, e a tua exortação diante do teu povo, meu Pai, porque precisamos sim também ser exortados, Senhor, que possamos ter coração humilde, Senhor, para poder ouvir a tua palavra, Senhor. Oh, meu Pai, mas eu clamo a ti, porque eu sei que o Senhor vai trazer um milagre hoje. Glória a Deus. Hoje, porque tem pessoas que chegaram aqui, meu Pai, que precisam do milagre hoje, Senhor. E o Senhor é um Deus que não chega atrasado nem adiantado, chega na hora, Senhor. O Senhor sabe que tem pessoas que estão apavoradas, Senhor. Tem pessoas que estão, que se não for hoje, Senhor, tudo pode acabar, Senhor. Então vem, meu Pai, responde a oração do justo, meu Pai, porque a tua palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, Senhor. E eu faço tudo isso clamando nas suas muitas misericórdias, Senhor, porque as suas misericórdias são inesgotáveis, Senhor. Oh, meu Pai, e todos aqueles que creem no Senhor Jesus digam amém. Glórias a Deus. Amém. Irmãos, depois dessa oração, pedir a presença do Senhor que já está aqui. O Senhor estava aqui antes de nós entrarmos aqui. E quando pisamos aqui é terra santa. Então temos que tirar nossas sandálias. Ou seja, essas sandálias que podem ser o que nos afastam de ter um contato com o solo. Ou seja, o que nos afasta de ter um contato total com o Senhor. O que pode ser essa sandália? Pode ser um pecado, pode ser um coração duro, pode ser aquele perdão que você não liberou. Pode ser muitas coisas. Então cada um tem que saber qual é a sandália que você tem que tirar nessa noite.
pode ser aquele medo de se entregar ao Senhor, aquele medo de fazer parte da obra dele, porque você não sabe o que vai acontecer. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. À luz da psicologia, todo ser humano tem medo do desconhecido. Isso é normal. Agora, eu convido a cada um, eu desafio a cada um a mergulhar nesse rio do Espírito Santo, sem saber, mas tendo fé, porque é o Senhor Jesus que fala. Ele fala para você mergulhar, porque Ele vai fazer tudo na tua vida. Ele vai fazer tudo na vida desse ministério. Eu vou falar uma palavra para os jovens, para aqueles que não são tão jovens de idade, mas são jovens no coração, porque a juventude está aqui no teu coração, não está no teu corpo. Eu vou falar uma palavra que se encontra no livro que eu mais gosto da Bíblia, é o livro do profeta Isaías. Irmãos, possam abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 36. Por favor, vamos conhecer um pouco mais da história de um rei do reino de Judá. Uma história que vai falar muito no teu coração, porque falou no meu coração primeiro. Porque a palavra do Senhor ela é semelhante a uma espada de 2 gumes. E a espada de 2 gumes, se nós pudermos observar, ela é uma espada que corta para os 2 lados. Então, tanto corta para aí, como corta para cá. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela é poderosa. E se ela vai falar com vocês, é porque falou primeiro comigo. Vamos lá, a palavra do Senhor no livro de Isaías, que fala da história. Os irmãos podem seguir, conforme eu vou falando, mas deixa no capítulo 36. Vai falar de um rei. E esse rei, chamado Ezequias, ele era um rei que temia o Senhor. Ele era um rei que ele reinava o reino de Judá, e nesse tempo o reino de Israel estava dividido. Metade Israel e metade Judá. Como Israel, o reino de Israel era um reino que deixou de adorar o Senhor começou a abençoar o reino de Judá. E Ezequias começou a fazer a obra do Senhor. Sendo que Ezequias, no começo da sua obra, ele não fez tudo conforme Deus queria. Ele fez até um certo ponto. Por que, irmãos, até um certo ponto? Vamos entender. Naquele tempo existia uma potência que era muito poderosa em toda aquela região, que era o reino da Síria. O reino da Síria dominou todos os países ao redor de Israel. E aquela região toda estava dominada pelo reino da Síria, menos o reino de Judá. Por que menos o reino de Judá? Porque o Senhor falou que quando Ele protege, Ele falou que das minhas mãos ninguém tira. Então, irmãos, se você está na mão do Senhor, pode ter destruído muitas coisas, mas a tua vida, a tua família, os teus planos estão na mão do Senhor. E na mão do Senhor, ninguém pode tocar. Então, o reino de Judá estava nas mãos do Senhor. Mas o rei de Judá, Ezequias, ele fez um pacto com o rei da Síria. Qual era esse pacto? Ele acreditou no Senhor, mas acreditou também no homem. Ele fez o quê? Ele falou assim, olha, eu vou fazer um pacto com você, eu te dou uma parte do meu ouro, uma parte da minha plantação anual, e nós ficamos com um pacto, né, de suzerano e vassalo. Ou seja, eu respondo a você e você me protege e a gente não tem briga nenhuma. Mas o Senhor Deus, como chama a gente, Ele não chama para a gente fazer pacto com o inimigo, nem pacto com as coisas do mundo. O Senhor, quando chama, Ele chama porque vai proteger de todo. E aí Ezequias, em um certo momento da vida dele, ele assumiu sua posição de homem de Deus, como representante do povo de Deus. Ele era um rei, ele era um representante, e ele vai lá e faz o quê? Rompe com o rei da Síria. Ele rompe, ele fala assim, não vou mais pagar o tributo, não vou mais pagar nada. O que Deus está pensando no meu povo é para ficar no meio do meu povo. E aí ele fala, e ele para de pagar. E aí acontece o quê? O rei da Síria se rebela, ele se irrita. Por quê? Ele era dono de todas aquelas nações ao redor. E uma pequena nação vai falar que não vai pagar. Que isso? É como se hoje o Brasil devesse aos Estados Unidos e falasse, não vamos pagar mais. Eu duvido que o presidente dos Estados Unidos ia gostar de ouvir uma coisa dessa e ia deixar por menos. Então, o que aconteceu? O rei da Síria foi lá e se irritou demais. É o que acontece nas nossas vidas hoje. Porque na nossa caminhada com Deus, muitas vezes fazemos pacto com o inimigo. Não queremos enfrentar ele de cara. Então nós pactuamos. Não, olha só, eu estou na igreja, mas eu também passo para as coisinhas aqui. Eu estou na igreja, mas tenho as minhas coisas do mundo também que eu ainda faço. E aí você não tem briga nenhuma, porque você faz pacto com o inimigo também. Você acende uma vela para Deus e uma vela para o diabo. E vai fazendo as coisas, né? Não, olha só, eu estou na igreja, mas eu também faço essa coisa errada. Na verdade, eu não posso abrir mão disso, porque, olha só, se eu falar para o meu namorado que eu tenho que parar de ter relação com ele, ele vai terminar comigo.
contigo. Se eu falar lá no meu trabalho que eu vou deixar de receber aquele dinheiro que é ilícito, eu posso perder o emprego. Se eu deixar de fazer tal coisa, eu posso perder. E esse medo, o diabo brinca contigo, nesse medo. E aí você nunca vai se entregar ao Senhor completamente. Mas quando tomamos, assumimos a posição, não, vou largar, vou abandonar o pecado, vou abandonar tudo, e vou servir ao Deus com interesse de coração, tendo fé que Ele vai proteger, Ele vai guardar a gente. Acontece o quê? Lutas, muitas batalhas, muitas perseguições, muitas coisas começam a dar errado. Por quê? Porque o inimigo se levanta. Enquanto você estava fazendo pacto com ele, estava bom, porque você achava que ia para o céu, mas na verdade no final você ia para o inferno. Mas você não estava percebendo. Você vou para a igreja, faço lá minhas obrigações, depois eu vou lá e faço também a minha outra parte. Então, como o rei Ezequias falou, eu vou parar. O rei da Síria se levanta pelo seu poder e vai lá. Então o rei da Síria, nós podemos fazer uma correlação com o inimigo. E aí, o rei da Síria, no capítulo 36, vocês podem ver, Senaqueribe, ele invade a cidade de Judá. E ele invade a cidade de Judá e vai tomando locais. Vai ganhando território. E vai ganhando território até chegar próximo à cidade de Israel, de Jerusalém. A cidade de Jerusalém. Chegando próximo à cidade de Jerusalém, ele fez um cerco na cidade. E ali era a única coisa que faltava. Aquela cidade, a Jerusalém, a cidade que o Senhor separou para o seu povo, onde estava a família, o rei, o templo, tudo o que o povo conseguiu. Tudo que o Senhor falou que ia fazer e fez. Aquele local maravilhoso. E aí ele manda um homem, um mensageiro adiante do povo. E quando ele chega diante do povo, diante do muro, o rei Ezequias manda 3 homens escolhidos, para poder ouvir o que ele tinha para poder falar. Mas só que o rei Ezequias, como um homem sábio, falou: só ouça, mas não responda nada. Ouça o que ele tem para falar da parte do rei da Síria, mas não responda nada. E assim diz o enviado do rei da Síria, ou seja, o enviado do inimigo, diz assim, no versículo 4, Rabsaque lhes disse, dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa que te escribas? Bem posso dizer que os teus conselhos e o poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confiais, para que te rebeles contra mim? Ele vai lá e o diabo vem e fala: vem cá, você está confiando em quem para poder abandonar a vida que você tem comigo aqui? O inimigo vem e te afronta cara a cara, para te botar medo, pressão psicológica. Você está abandonando as coisas erradas. O inimigo fala: você vem cá para abandonar? Você está se garantindo em quem? Em outras palavras. E aí ele continua, no versículo 7. Mas se me dizes, confiamos no Senhor, nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e os altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém, perante estes altares adorareis? Ora, pois, empenha-te com meu Senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se da tua parte achares cavaleiros para montar. Ou seja, o enviado do inimigo vem diante de você e fala: volta comigo, que eu vou te dar ainda 2.000 cavalos. Se você tiver 2.000 cavaleiros para estar montando também. Ou seja, ele vem humilhar a tua condição também, para que você não é nada. Que nem 2.000 cavaleiros você tem para poder montar. Então guerra com ele você não pode ter. O inimigo vem diante de você querer te humilhar e falar: sem mim você não é nada. Então vem cá e volta a fazer o pacto. Eu vou te aceitar de novo. É assim que o inimigo faz. Volta, você não vai ficar pouco tempo na igreja. Porque te dou 2 semanas, mas tu já volta a beber. Te dou 2 semanas, o cigarro tá na tua boca de novo. Te dou 2 semanas e você está no baile novamente. Volta, eu vou te dar então um dinheirinho, vou te dar uns 2.000 cavaleiros para você poder montar para o teu exército. Isso eu também trago hoje para nós, que estamos fazendo a obra do Senhor, nós jovens. O inimigo tenta nos afrontar. Olha, volta para cá, porque nós vamos dar 2.000 cavalos se você estiver. Olha quantos jovens nós temos no nosso ministério. Se formos olhar para nossas condições materiais, nós nunca vamos conseguir chegar onde Deus quer. E ele continua a falar, e ele continua a afrontar o povo de Deus. E aí ele vai falar:
diante do muro, onde tinham várias pessoas, o povo todo estava ali, ouvindo tudo que ele estava falando. E ele começou a falar, e os 3 que foram enviados pelo rei falavam para ele: olha só, não fala em judaico não, fala em aramaico, para que só nós 4 possamos ouvir e o povo não ouça. E aí ele fala assim: vem cá, o meu rei, o rei da Síria, ele me mandou falar para todo mundo. Ou seja, muitas vezes o inimigo, ele quer te afrontar e ele faz uma coisa que todo mundo vê e todo mundo fala: realmente, materialmente é melhor a gente voltar, é melhor a gente aceitar o pacto com o inimigo, vai ser melhor, é uma luta desigual, nós não vamos conseguir. E podemos ver aqui ó, ele fala: acaso, no versículo 10, acaso subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para destruir? Pois o Senhor mesmo disse: sobe contra a terra e destrói-a. Irmãos, o inimigo ele é mentiroso. E esse enviado do rei falou: ué, acaso não foi o Senhor que me mandou? Foi o Senhor que me mandou aqui falar com vocês. E fala na língua de vocês. Ou seja, às vezes muitas pessoas que têm um linguajar parecido com o nosso, que parece que é crente também, vem falar com a gente coisas que parecem que é do Senhor, mas não são do Senhor. E nós temos que ter visão espiritual para poder saber discernir o que é de Deus e o que é do homem, porque aquele mente, ele, por acaso não foi o Senhor que mandou eu vir aqui para poder destruir a cidade? Então vocês têm que aceitar o pacto, porque é Deus mesmo que está falando. Irmãos, continua no que o Senhor falou para você. Continua nesse caminho. Não ouça o que o inimigo fala, mesmo que ele tenha um linguajar diferente. Mesmo que ele possa falar: eis que te digo, irmão, eu tive um sonho, uma revelação e tudo mais. Se não está dentro do que o Senhor falou para você, não é do Senhor. Parece, mas não é. Pode vir até com a mesma linguagem. E eles continuam falando assim, ó, no 15: nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo, e vinde para mim, e comei, cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, bebei, cada um água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal, de vinho, terra de pão e de vinhas. Irmãos, olha só a palavra do rei da Síria para a gente. Olha, aceita, ó. Ele fala: fazer as pazes comigo, né? Comei o melhor e tudo mais. O inimigo não vem falando isso. Faz as pazes, volta, tem tudo do melhor. A melhor menina, o melhor baile, a melhor bebida, o melhor trabalho para você poder aproveitar tudo. E depois eu vou te levar para uma terra muito boa. Essa terra é o inferno, olha só. Mas aqui vem com uma linguagem muito boa, né? Uma linguagem muito legal, porque o inimigo ele nunca vai vir com rabo e com chifre. Ele sempre vai vir bonito. Uma alegoria muito boa, né? Uma promessa muito legal, é verdade? Aquele emprego, aquelas pessoas, aquele status social do gostosão, o pegador, né? A menina gostosona, que todo mundo olha, que todo mundo isso, muito bom. Depois eu vou te levar para uma terra maravilhosa, um inferno, porque a Bíblia fala que há caminhos por homem que parecem caminhos de bênção, mas no final é caminhos de morte. E é isso que o inimigo quer fazer com a gente. Que tenhamos uma visão distorcida do plano de Deus. E ele continua: não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os outros deuses? Ou seja, os deuses das nações que eles invadiram e possuíram. Ou seja, o inimigo aqui quer colocar o nosso Deus no mesmo saco que os outros deuses. Ou seja, mas ele não sabe, e nós sabemos que o nosso Deus é o único Deus. É o Deus que tem todo o poder. Ele é incomparável. Não pode ser comparado a nenhum desses deuses, porque deuses verdadeiramente não são. Por isso que essas outras nações foram invadidas. Porque eles confiavam em paus, em pedras, em imagens, mas nós confiamos no nome do Senhor Jesus, e a nossa esperança não será corrompida, não será tirada. Amém. E depois ele fala:
Ele fala, quais são dentre todos os deuses desses países que livraram as suas terras das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? E depois eles continuam. Eles, porém, no 21, se calaram e não responderam palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei, dizendo, não lhes respondereis. E a Bíblia fala que esses 3 homens ouviram essa afronta ao Deus de Israel e foram levar o rei. E quando eles levaram o rei ouviu tudo. E o rei rasgou as suas vestes e foi para o templo. Irmãos, muitas vezes nas nossas vidas, quando somos afrontados pelo inimigo, nós nos sentimos indignados, porque fazemos a obra do Senhor, estamos diante do nosso Deus, com as nossas forças, com as nossas limitações, porque não somos perfeitos, mas tentamos fazer o melhor para o nosso Deus. E nós vemos essas afrontas, nós vemos essas humilhações que muitas vezes passamos na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso convívio social, e perguntamos, Senhor, como é que pode isso estar acontecendo? Rasgamos as nossas vestes, porque rasgar as vestes é sinal de indignação. Quando a pessoa estava indignada, rasgava as suas vestes. Mas não é rasgado completo, não, rasgava só parte do peito mesmo. Indignação. E Ezequias foi para o templo e falou, vai lá falar com o profeta Isaías. Leva todas essas palavras que a gente ouviu no rei da Síria para o profeta. E quando levaram para o profeta Isaías, o profeta Isaías ele era um homem que era muito usado por Deus, ele tinha uma intimidade muito grande. E diz assim, e Ezequias mandou que dissessem as palavras dele, palavras fortes, irmãos, palavras que nos fazem refletir em situações que estamos vivendo hoje. E os quais lhes disseram, assim diz Ezequias mandando um recado para o profeta Isaías, este é o dia de angústia, de castigo e de opróbrio. Porque filhos são chegados à hora de nascer e não há forças para dar-nos a luz. Ou seja, os filhos são chegados a nascer e não temos força para dar a luz. Ou seja, a batalha está em pé, não temos força para batalhar. E agora, Senhor, e no versículo 4 do capítulo 37 diz, porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu, faze, pois, as tuas orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhes disse, dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor. Isaías mandou responder para o rei. Não temas por causa das palavras que ouviste, ouviu o crente, não temas, como as quais os servos do rei da Síria, ou seja, os servos do inimigo, blasfemam contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Ou seja, Amém. Não temas as palavras que o inimigo tem falado na tua vida, na tua família, na tua casa, no teu trabalho, porque essas palavras são feitas para poder, o Senhor permite para poder testar a tua fé, porque o Senhor Deus não vai deixar você ser humilhado. O Senhor Deus não vai deixar que a humilhação chegue na tua tenda, chegue na tua casa, porque você é servo fiel ao Senhor. Aleluia. Você tem feito o teu melhor, você tem se esforçado. Às vezes você não tem condição. Senhor, tem tanto crente melhor na igreja do que eu, Senhor. Mas o Senhor te ama e Ele sabe, Ele vê o teu futuro. Ele vê tanta coisa que você vai fazer, irmão. Se pudéssemos contemplar os planos de Deus para as nossas vidas, essa dificuldade que passamos hoje é pequena demais. É pequena demais. Se apegue nessa palavra. E depois disso, depois de receber essa palavra, eu acredito que o rei Ezequias deve ter se sentido mais confortado. Sentiu com fé, porque é uma palavra vinda do homem de Deus. E não foi de qualquer homem, não. Mas aí, irmãos, quando isso acontece, quando nós estamos quase próximos de alcançar a bênção, quase na direção do Senhor, ou seguindo o que o Senhor quer, o inimigo vem com toda a sua força. Ele vem com toda a sua força, sabe para quê? Se levanta para cair de uma vez por todas. Glória a Deus. Mas ele vem, ele dá a cartada final dele, o trunfo na manga.
Ele vem. E o inimigo sempre ataca a gente psicologicamente, porque nós somos limitados pela nossa vista. Nós acreditamos muito pelo que a gente vê. A fé que nós temos no nosso Deus está tentando acreditar no invisível. Mas nós crescemos acreditando no que vemos. Então, essa é a dificuldade e é aí que o inimigo entra. E o inimigo, sabe o que o inimigo faz? O rei Senaqueribe, o rei da Síria, faz o quê? Manda uma carta para o rei Ezequias. Uma carta escrita, selada e tudo mais. E o conteúdo da carta diz assim, ó. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá. Não te enganes o teu Deus em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeste os reis da Síria a toda a terra, como a destruíram totalmente, e que tu que te livrarias, porventura os deuses das nações livraram o povo dos meus pais, do meu país, que os meus pais destruíram, e ele faz referência a todas as outras nações. E ele fala, onde estão os deuses dessas nações que eu destruí? E ele manda essa carta. E Ezequias, ó, no versículo 14 do capítulo 37, diz assim, tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo, antes de falar oração, irmãos, quando nós recebemos essas informações, essas situações onde toca o nosso coração, onde a gente fica trêmulo, irmãos, a melhor coisa é ir na casa do Senhor. É ir na presença do Senhor e a mostrar ao Senhor ali, ó, Senhor, aqui está a minha afronta, Senhor, aqui está a carta que o inimigo trouxe para mim, Senhor, aqui está, ó, o que o inimigo falou que ia fazer comigo, Senhor, aqui, ó, Senhor, porque Tu és Deus que cuida de mim, assim como o filho faz com o pai, quando alguém fala que vai bater, alguém fala que vai me bater o corpo do meu pai, estão querendo me bater ali. É assim que nós temos que fazer com o nosso Deus. Porque o nosso Deus é o nosso Pai. E o nosso Pai sempre vai nos proteger. E foi isso que Ezequias fez. Foi humilde. E eu creio, irmãos, que ele não entrou no templo de qualquer maneira, não. Ele entrou no templo fingindo, rindo. Paz do Senhor, boa semana. Não, ele entrou como ele estava sentindo. Ele entrou angustiado, pode ter entrado apavorado, sim, mas ele mostrou para o Senhor o que ele estava sentindo. Irmãos, não podemos ser fingidos na presença do Senhor. Um sorriso falso, um elogio falso, um tchauzinho falso, não. Nós estamos amargurados, Senhor, estou triste, Senhor, é isso, é aquilo e é aquilo outro. E Ezequias orou ao Senhor dizendo, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, Tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, ou seja, do inimigo, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, olha a visão espiritual, senão obra das mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíste. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és Senhor. Glórias a Deus, que oração forte, em meio a uma afronta, em meio à eminente destruição de todo o seu reino. Irmãos, nós estamos falando aqui de uma coisa muito séria. Ele era rei. Ele tinha uma cidade, que era a cidade de Jerusalém. Irmãos, sabe o que podia acontecer? O rei da Síria invadir, destruir a cidade toda, matar todos os homens e pegar todas as mulheres e crianças para ser escravos. Imagina você perder a tua mulher, você perder o teu filho, e você morrer e saber que tua mulher vai ser violentada por outros homens e seus filhos vão ser escravos. Não era qualquer coisa, não. Não era qualquer coisa, não. Essa é a iminência. Então, por isso que ele orou com toda a força. Porque ele só tinha como se apegar ao Senhor. Não tinha mais nada que se apegar. Porque o exército da Síria era 30 vezes maior que o dele. 30 vezes maior que o dele. Ele não tinha nem 2.000 homens para montar cavalos, como o rei da Síria humilhou ele. Então, ele se apegou ao Senhor. Era a única saída dele.
Imagina a tua casa sendo destruída. Imagina os teus sonhos sendo destruídos. Imagina as pessoas que você ama sendo escravizadas. Não era qualquer aflição. E ele creu no Senhor, mesmo passando por essas situações. Irmãos, você está passando por uma situação semelhante a essa. Uma situação de uma iminente crise, uma iminente derrota, um iminente fracasso, uma iminente destruição, uma cisão na tua família, a perda de um emprego, a perda da tua saúde, uma pessoa, um ente querido que pode estar indo embora. Crê no Senhor que só Ele pode fazer. E depois de uma oração como essa, porque o Senhor quer isso. É um coração quebrantado diante dele. O Senhor não quer coisa, não quer terno, não quer roupa bonita, não. O Senhor quer uma pessoa que o adora em espírito e em verdade. Que não tenha vergonha de falar, Senhor, eu não tenho força para poder vencer esse pecado. Esse pecado é mais forte do que eu, Senhor. Eu tento parar de pecar, mas eu continuo pecando. Senhor, por mais que eu tente, eu não consigo. É isso que o Senhor quer, porque aí você fica na dependência dele. Porque aí você fica sendo humilde, e quando você está humilde, o Senhor pode usar. Quando o barro está molinho, é fácil de moldar. Agora, quando o barro está duro, resistente, não. Eu sei porque eu estudei, eu sei porque eu estou fazendo faculdade, porque isso, porque eu tenho experiência de vida, já vivi mais de 30 anos. Quem é você? Quem é esse rapaz jovem entregando para falar alguma coisa? Eu não sou ninguém, não. Mas eu venho falar de alguém que pode mudar a tua vida, porque mudou a minha vida, a vida de muitos. Glórias a Deus. E vem fazendo maravilhas, e vem fazendo milagres. E se hoje o Rodrigo está aqui, é milagre atrás de milagre. Aleluia, é cada dia um milagre diferente. É cada dia um leão caindo, é cada dia a porta do leão sendo fechada. Porque, meu irmão, se você está na cova dos leões, meu irmão, você é usado pelo Senhor ali dentro. E enquanto você estiver na cova, o leão vai jejuar. Ele não vai comer. Ele não vai comer, porque aquele que é ungido do Senhor, o Senhor guarda. E ninguém pode tocar. Porque a Bíblia fala que o diabo fica como um leão, bramando ao derredor. Mas ao nosso redor ficam os anjos do Senhor, nos protegendo e nos guardando. E aí, seguindo, Louvado seja teu nome, Senhor. no capítulo 37, no versículo 21. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Irmãos, agora é a resposta do Senhor para a tua oração e para a minha oração. Visto que me pediste acerca de Senaqueribe, ou seja, acerca do diabo, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Sião meneia a cabeça por detrás de ti, a quem afrontaste e a quem blasfemaste. E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos contra o Santo de Israel. E quem ergue a voz contra o Santo de Israel não sabe o que está fazendo. O nosso Deus, com um sopro só, pode destruir o inferno. A pessoa que se levanta para falar contra o servo do Senhor, que se levanta para falar contra a obra na tua vida, ela não sabe o que ela está fazendo. Ore por ela, como Jesus falou. E diz: por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, e fiz isso, e fiz aquilo outro, né? Arrogantemente falando que conquistou muitas coisas. E o Senhor fala: acaso não ouviste que já há muitos dispus eu estas coisas? Já desde os dias remotos os tinha planejado, agora porém as faço executar. Eu quis que tu reduziste a montões de ruína as cidades fortificadas. Mas eu conheço, no versículo 28, Deus falando para o inimigo: mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e por causa da tua arrogância, subi até os meus ouvidos, eis que eu porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca. Eu te farei voltar pelo caminho por onde vieste. O nosso Deus está comprando a nossa batalha hoje. Deus falou que agora é comigo. Você afrontou o Santo de Israel. Ele falou que Deus falou: eu já sabia que tudo isso ia acontecer. Essa prova na tua vida ia acontecer. Essa dificuldade. E Deus deixou o diabo fazer. Deixou ele falar. E você ficou firme na presença do Senhor. Você não caiu. E o Senhor vai lá e completou a briga. Ele vai pleitear com o inimigo. Ele vai lá falar cara a cara com Satanás.
Contra quem você blasfemaste? Contra o santo de Israel. E o Senhor Deus falou uma coisa que é maravilhosa. No versículo 33, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Ele fala para a minha vida, para a tua vida, os teus planos, porque o inimigo tem tentado atrapalhar para o dia de hoje. Para o nosso ministério dos jovens da Segunda Igreja Batista em Anchieta. Para tudo o que nós ainda não conseguimos fazer e que o Senhor tem planejado. Para tudo o que o Senhor tem falado no nosso coração, aqueles planos, aqueles sonhos, aquelas revelações que Ele tem falado há muito tempo e não aconteceram. O Senhor diz isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Nessa vida não entrará, nesse sonho não entrará, nesse ministério não entrará, na tua vida, na tua família não entrará, na tua casa não entrará. Porque o Senhor vai velar e vai cuidar. Ele vai proteger. E o nosso Deus, quando protege, protege mesmo. E aquele versículo que eu sempre falo, irmãos, mas toca muito no meu coração e tem tudo a ver. Ele fala que antes que houvesse dia, eu era. E ninguém há que possa livrar das minhas mãos. Porque operando eu, quem me tirar. Glória a Deus é maravilhoso. E a história se segue. O rei da Síria cerca e ele vai invadir. Mas o Senhor falou que flecha nenhuma seria lançada, que ele não ia entrar na cidade fortificada, não ia entrar. O rei da Síria, o rei Ezequias olhou e viu o cercado. Depois de uma palavra dessa, ele ficou firme e só ficou aguardando o Senhor fazer a sua obra, fazer o que ele prometeu. Muitas vezes na nossa vida nós não temos nada mais a fazer. Temos que clamar, orar, nos ajoelhar, nos implorar, mas chegou uma hora que o Senhor fala, nessa batalha não pelejará a vós, porque eu pelejarei por vós e vós calareis. Fica calado, fica só se esperando para ver o que o Senhor vai fazer, porque a palavra do Senhor diz, não vamos mais ler não, vou falar aqui, que diz que na noite anterior à invasão do rei da Síria, na madrugada onde todos os soldados da Síria estavam dormindo e deviam pensar, amanhã vamos entrar na cidade, vamos destruir, vamos matar o povo de Judá, vamos matar Ezequias, olha, eu vou querer uma virgem daquele povo para poder violentar, eu vou querer 3 escravos, eles já estavam planejando o que iam fazer, olha, vou pegar riqueza, vou pegar ouro, porque é uma cidade rica e próspera, você é povo próspero, tem coisas muito ricas e valorosas. Ah, não tem, Rodrigo, eu sou pobre. A tua adoração é muito preciosa para o Senhor, não há valor. Quando você é da boca e fala um glória a Deus, o inferno treme se você fala em ligação com o Senhor. E quando eles se prepararam, vamos dormir. Vamos dormir cedo, soldados, para amanhã destruir o povo de Judá. A palavra diz que o Senhor mandou o seu anjo. E o seu anjo foi lá com uma espada na mão. E acabou dizimando quase todo o exército. E no dia seguinte, quando acordou o rei Senaqueribe, para poder, hoje é dia de conquistar mais uma nação. Quando olhou, todo mundo, a grande maioria dos seus soldados, tudo morto, caído. E ele ficou perturbado. E agora, o que eu vou fazer? Voltou para a cidade dele. Como o Senhor falou, não vai entrar flecha, não vai ter escudo, e ninguém vai entrar nessa cidade, porque eu vou cuidar dessa cidade. Ele voltou humilhado para a sua terra. E chegando lá na sua terra, para complementar, os 2 filhos deles mataram ele dentro do templo do Deus dele. Porque o nosso Deus é um Deus fiel e justo para aqueles que são também fiéis a Ele. Ele fala que para o justo, Ele também é justo. O Senhor fala que para o fiel, Ele é fiel. O nosso Deus é fiel para com todos. A fidelidade do Senhor está acima do que podemos entender. Irmãos, a palavra que eu tenho para falar é que vale a pena ser fiel, vale a pena crer no Senhor. Apesar dos seus olhos não verem saída para o seu problema. Apesar dos seus olhos não verem solução, desse pecado que você não abre mão, que você não consegue se livrar. Apesar de você não conseguir ver a sua vida transformada, a sua família na casa do Senhor, ver os seus planos, os seus sonhos se realizarem. Às vezes está todo mundo se dando bem, todo mundo casando, todo mundo conseguindo emprego, todo mundo entrando para a faculdade, todo mundo conseguindo o seu grande emprego, e você ficando.
ficando para trás. Irmão, saiba que o tempo de Deus é diferente do nosso. E que pessoas podem sair na frente nessa corrida. Mas quem te falou que quem sai na frente ganha? Porque o Senhor fala aqui. O Senhor fala uma palavra muito bonita. Não é quem sai primeiro, porque o Senhor é que dá a vitória está na mão dele. Glória Muitas a Deus. pessoas podem sair na frente de você porque tem uma condição melhor. Ó, tem pai, tem mãe, tem alguma coisa, tem uma sorte na vida. Muito ímpio pode sair porque teve, mas fica tranquilo. A tua bênção vai chegar, é tua. O que Deus tem preparado para você, se alguém tocar, essa pessoa morre. Porque Deus tem preparado para você, ninguém pode tocar. Deus tem plano para todo mundo e você não pode se meter no plano do outro, porque Deus tem plano para a tua vida. O Senhor Deus diz assim: não sabe, pois, e não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga, não se poderá esquadrinhar o teu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com as asas de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Vai no teu pique, Aleluia, Senhor. porque você vai chegar na vitória, e a tua vitória vai onde está, é no teu sonho, é isso, é no que você quer, é casar, é na sua casa própria, é em várias coisas, sim, Deus tem, mas o Senhor tem um sonho maior, que é que você vai morar na Israel, na Nova Jerusalém, que tem preparado, é a salvação que Ele tem, é um lugar maravilhoso, onde não precisamos mais trabalhar, nos fadigar, não precisamos mais nos preocupar com alimento, porque o Senhor nosso Deus nos alimentará. Nós não vamos precisar da luz do sol, nem a lua. Sabe por quê? Porque o sol vai se tornar tão pequeno diante da luz que é a presença do Senhor. Por isso que ele vai precisar do sol. Porque o Senhor mesmo vai clarear tudo. Nós vamos contemplar o nosso Deus face a face. Glória a Deus. Tudo vai ser completo. Tudo que falta para a gente nessa vida, e pode ser que nunca venhamos a ter, vai ser completo lá. Porque a promessa é de vida eterna lá. Aqui a gente vai viver no máximo 100 anos. Temos que ter essa consciência. Mas temos que nos preparar para a vida eterna. Aí é a vida maravilhosa. Face a face ao Senhor. E a Bíblia fala que Ele vai enxugar cada lágrima que você derramou. Cada lágrima que você derramou para o Senhor não é em vão. Não é em vão, irmãos. E eu falo para os jovens da Segunda Igreja Batista. O Senhor tem preparado um exército. E se será que Ele está se levantando contra nós? Deixa Ele falar o que Ele quiser. Porque o Santo de Israel, o poderoso Deus falou que nada vai entrar na nossa cidade. Flecha alguma. Amém, Senhor. Flecha alguma vai entrar. E nenhum soldado deles vai entrar. Porque o Senhor vai proteger. Irmãos, não vamos nos garantir no nosso braço, mas vamos nos garantir no braço forte do Senhor. Glórias a Deus. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor.